Professora Laura, aqui, por gentileza, na página 22, perfilologia, poderia explicar um pouco melhor sobre o intermissivista ou a intermissivista inadaptada? Seria devido à mesologia, processo interno da Consim, ou processo de consciex, de assédio? Qual seria o motivo da inadaptação? Tem um verbete com esse título, mas eu coloquei aqui na perfilologia, porque na definologia eu falo da Consim com recalque intelectual sendo intermissivista. Então, o intermissivista ele teria que produzir descons e produzir intelectualmente. Então, na hora que o intermissivista ele não consegue fazer essa produção intelectual a causa do recalque, ele está sendo um intermissivista inadaptado perante a sua própria competência e perante a sua própria proexis. Laura, queria reforçar aqui a ideia que você falou do Consim Cobaia, porque assim, a gente que já trabalhou muito na Consis, a gente vê que com o Consim Cobaia, a gente consegue se desinibir, sabe? Então, essa coisa toda, essa ansiedade que a gente tem de falar, de escrever, né, de se expor, no Consim Cobaia a gente vai eliminando. Então, para quem está com dificuldade aí, né, os intermissivistas que você está falando inadaptados, a gente passou por isso, a gente sabe como é, né? Nós, professores da Consis e alunos também, né? Dá uma ansiedade, e isso tudo que aparece aqui, isso a gente se dissolve, porque, na verdade, essa ansiedade ela é aumentada de tamanho, né? Você sabe disso, né? Então, a gente aumenta de tamanho a coisa, e não é tanto assim. Então, dá para... Eu acho que o Consim Cobaia é uma técnica, assim, é remédio, entendeu? Ela é terapêutica para curar essa inibição de se expor. Eu me lembro, agora que você está falando, veio agora para mim aquela imagem, eu me lembro quando as tertúlias eram ainda no Salão Verde, que nós aplicávamos aquela técnica de entregar a leitura dos verbetes a ser votados para aquelas pessoas que não falavam na tertúlia. Lembra, professor Valdo? Então, nós observávamos aquelas pessoas que não abriam a boca, né, durante a tertúlia, e entregávamos a lista para ela ler os verbetes no final da tertúlia. Então, a pessoa tremia, sudava nas mãos, mas a pessoa lia. Agora, tinha pessoa que não queria ler. A gente pedia para a pessoa ler, era uma técnica para começar a se enfrentar. O seguinte passo seria a pessoa fazer pergunta na tertúlia. Então, a gente já oferecia esse tipo de ajuda terapêutica para a pessoa começar a se desinibir intelectualmente, lendo os verbetes, verbete tal, verbete qual, aí a pessoa para fazer a votação, né? E lá acima temos a recomendação: não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário, ou para o cérebro é a coisa preciosa demais para se desperdiçar. Então, nós temos até esse memorando todo dia na entrada aqui do tertuliário. Nós já fizemos de todo para a pessoa se desinibir intelectualmente, mas como eu já disse ao longo da tertúlia de hoje, a decisão é só íntima, intraconsciencial e depende de cada um. Claro que os amigos, as companhias ajudamos em tudo que a gente pode, mas a decisão é íntima. A reciclagem é decisão só da própria consciência. Laura, Pois não? Na página 21, em Fatologia, a última linha, você fala sobre a relevância do acerto grupo kármico na autocura do recalque. Como que é essa relevância com o grupo? A relevância do acerto grupo kármico na autocura do recalque. Isso. Quando você está reciclando e conseguindo se expor intelectualmente, você está sendo um exemplo, como eu falei há pouco, né, antes da mega euforização, né? Você está Sim. sendo um exemplo para todo o seu grupo karma, né? Inclusive o polikarma. Você está dando um exemplo de exposição, está fazendo esclarecimento, está passando o conhecimento que você tem, está inclusive preparando o seu próprio autorrevezamento para a próxima vida, e está fazendo só acerto, você está sendo só positivo para você mesmo, para os outros, e só se ajudando para as próximas vidas, né? O grupo, ele é através do seu exemplarismo, né, que ele começa a olhar para você com outros olhos. Né? Só que demora também, né? É que nós muitas vezes esquecemos que nós somos observados extrafisicamente o tempo todo.
Sim. Em todo momento. Então, quantas consciências nos estão observando, mas não observando no sentido, vamos ver o que essa pessoa faz, com mal entendido, sino todo o contrário. As consciências estão precisando, sobretudo aquelas que são mais ligadas com nós, a nível de grupo, estão precisando aprender muito com nós. E eu me lembro numa tertúlia, ainda lá no Salão Verde, que o professor Valdo falou, que tinha várias pessoas dentro do nosso grupo que eram muito observadas extrafisicamente. E ele me colocou como exemplo, falando, me lembro que falou assim, até aquela data eu nunca tinha pensado nisso. Olha, a Laura é assim, de consciência da Europa, em cima dela, observando. E isso me deu um senso de responsabilidade muito grande, porque era muito pouco tempo que eu estava aqui no Brasil, e eu pensei, nossa, toda aquela minha turma da Europa está aqui observando o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer alguma coisa de útil, porque elas lá na Europa estão aqui me observando. O que eu vou fazer de bom, né? Eu tenho que fazer alguma coisa boa. Então você pensa, por exemplo, num assunto como o recalque intelectual. Quantas consciências com recalque intelectual ainda no extrafísico, se preparando para uma nova ressoma? Como você pode já ajudar ela a ressomar com um pouquinho menos desse recalque? Com a sua exposição e com a sua autossuperação. Você estava sendo, então, exemplarista para essas consciências. Eu acho que todos nós aqui, vendo na tertúlia e estudando, todos nós estamos sendo, né? Mas acho que no caso entra mais a produção intelectual, né? No caso a apresentação do verbete, né? Os livros que a gente escreve, né? Para ser mais produtivo. Para a gente não ficar só teórico, senão... eu acho que o maior exemplarismo aqui é o professor Valdo, né? Não, sim. E a partir daí Estou a falando gente do nosso, da plebe. Mas obviamente a escrita de livro, no nosso caso, eu acho que seria o maior exemplarismo hoje, né? Não penso que... Ou, por exemplo, o estudo diário, a rotina útil de estudar todo dia e de escrever todo dia, e de pensar com lógica todo dia, eu vejo como um dos maiores exemplos.